Toca Livros e Primavera Editorial apresentam Sua Causa Merece Mais. Como gerir negócios sem fins lucrativos de maneira ética, eficiente e sustentável, de Cris Camargo. Narrado por Lari Fernandes. Dedico este livro às duas pessoas que mais me conhecem, me desafiam, me questionam e me transformam diariamente. Meu marido e companheiro de jornada, Carles Noviks, e minha amada filha, Valentina. O homem é ele e as suas circunstâncias. José Ortega y Gasset. Você merece uma causa. O ambiente não podia ser mais clássico. Uma mesa rodeada de colegas de trabalho, todos muito bem vestidos, bem-sucedidos, profissionais com excelentes salários, empregados por uma empresa brilhante em um momento de plena ascensão. Foi naquele encontro que fomos informados que uma colega super competente, talentosa e bem relacionada havia optado por pedir demissão para buscar algo com mais propósito. Ela assumiria o posto de CEO em uma organização não governamental muito admirada por empreendedores. A notícia causou surpresa. Era raro ver alguém com tanto potencial, com a vida profissional toda pela frente, fazer uma transição para o terceiro setor. De todo modo, tinha ficado feliz por ela, mas, sinceramente, também não entendia direito o porquê daquela decisão, considerando que ela teria tantas oportunidades melhores em empresas. No dia seguinte, em uma reunião de equipe, um colega perguntou ao nosso chefe em comum sobre o paradeiro dessa colega. A última notícia que tive é que ela foi atuar em uma ONG, disse o chefe, lembrando a reunião da véspera. Nossa, jura? Uma ONG? Questionou boquiaberto um dos interlocutores. Todos riram e comentaram com um misto de desprezo, preconceito e dó aquela transição profissional, como se aquela colega estivesse enterrando a própria carreira, como se aquele trabalho fosse uma aposentadoria precoce, um desperdício do seu potencial brilhante e futuro profissional. Eu estava naquela conversa e eu ri, assim como os demais. Um riso que hoje me incomoda e me irrita profundamente por me lembrar não só da minha imaturidade da época, mas da minha ingenuidade sobre o que é trabalhar com negócios sem fins lucrativos. Mais de 15 anos depois do episódio, refletindo com mais profundidade sobre os comentários maldosos que fiz e ouvi, entendo que nenhum de nós tínhamos noções de propósito e causa. Nossos dias eram guiados pelos valores financeiros, por alcançar metas e vender mais. Aquela colega que hoje tenho o orgulho de ter como uma grande amiga era a única naquele momento que tinha uma inquietude constante em suas falas, crenças e ideais de vida. Ela conseguia estampar um brilho inigualável nos olhos em tudo o que fazia, atuando com competência e disposição para aprender e se reinventar a cada passo. Conversas como essa que azedou dentro de mim não pararam de acontecer. Diálogos rodeados de sentimentos de pena, de desgosto, quase de pêsames por fulano ou cicrano que poderia ter feito algo melhor do que ir para o terceiro setor, continuam acontecendo em mesas de reunião, rodas de networking e nos almoços de domingo das famílias. Perguntas que a princípio parecem inocentes e interessadas, muitas vezes refletem preconceito e desconhecimento. Por que você não sai dessa associação e vai trabalhar em uma empresa de verdade? Questionam alguns como se o trabalho que se faz no terceiro setor fosse menor. Mas além dessa ONG, onde mais você trabalha? Qual é o seu emprego de todos os dias? Tentam saber outros, como se a nossa atuação profissional não fosse trabalho o suficiente. Ah, então quer dizer que você ganha só para fazer isso? Concluem mais alguns, indiretamente, desfazendo da dedicação que cada profissional coloca na sua atuação em instituições sem fins lucrativos. Que bom trabalhar numa associação, né? Muito melhor ter tempo sobrando e qualidade de vida, como se o dia a dia fosse simples, ou ainda como se equilíbrio e qualidade de vida não fossem necessários ao mercado como um todo. Enquanto escrevo este livro, completo 9 anos de história dedicada exclusivamente a uma associação de classe, o IAB Brasil,
que é um negócio sem fins lucrativos. Essa quase uma década de atuação não teve seu início motivado exatamente naquele desconforto da conversa sobre a colega supercompetente que deixou aquele modelo de negócios para trás. Eu ainda não tinha consciência sobre sua amplitude, de como poderia dedicar minha expertise para impactar a sociedade de maneira positiva. Essa jornada começou a partir da minha vontade de empreender e, por que não, de vencer os preconceitos que um dia ajudei a perpetuar. Queria superar os olhares piedosos que subjugam aqueles que fazem parte do terceiro setor. Queria demonstrar que esses torcedores do apocalipse estão errados. Atuar em uma associação, ONG ou fundação não é fim de carreira. Pelo contrário, pode ser o começo de uma nova e longa atuação profissional, porém guiada por novas balizas, outras missões, por diferentes valores e objetivos. Muito do conhecimento de administração de empresas que aplicamos no mundo corporativo segue sendo perfeitamente aplicável para gerir uma causa de impacto de maneira exemplar. A única diferença é que o lucro almejado por uma fundação, ONG, associação ou um clube é alcançar o propósito da sua criação com a manutenção da sua missão. Lucro para um clube de futebol é continuar mantendo juntos e felizes os torcedores de um mesmo time. Alcançar a meta para uma associação de moradores de um bairro é fazer aquela convivência ser mais agradável, promovendo segurança e bem-estar para os residentes daquela região. Os melhores dividendos que uma associação de classe pode trazer aos seus associados são melhorias para o setor, como a geração de empregos, negócios sustentáveis ou a determinação de parâmetros éticos e legais para a sua atuação. Como Simon Sinek, renomado professor de Direito da Universidade de Londres, sugere ao terceiro setor: parem de se definir por aquilo que vocês não são e passem a mostrar o que vocês realmente são. Vocês não são meros negócios sem fins lucrativos. Vocês são negócios com impacto social. Foi nessa mistura de sentimentos e racionalizações, de aplicações e adaptações de teorias da administração na prática do terceiro setor que este livro foi forjado. Acredito de verdade que não são só as causas que merecem mais dedicação, mais profissionalismo, mais organização, melhores gestões, profissionais qualificados e dedicados, como você também merece uma causa, um propósito, um motivo para levantar da cama e aplicar seus conhecimentos em prol de um bem maior. E tudo isso pode acontecer sem que seja preciso abandonar as bases do conhecimento de administração ou se sentir aposentado precocemente, jogando a própria carreira pela janela ou sem conseguir pagar as próprias contas no fim do mês. Escrevo este livro não só pensando na Cris Camargo de uma década atrás, com garra para fazer acontecer, mas sem um manual de como melhorar as práticas desse mercado essencial para uma sociedade avançada e desenvolvida. Nem todas as organizações sofrem dos mesmos males, mas com este livro pretendo auxiliar as que sofrem com os preconceitos para com o terceiro setor e com as dificuldades iniciais de gestão. Cada tema aqui abordado destaca pilares e conceitos importantes para uma boa gestão do terceiro setor, pensado para apoiar quem está em uma jornada semelhante. Líderes que se sentem solitários na gestão de um negócio de impacto e que não só querem fazer o bem, mas fazê-lo direito. Profissionais que, como todos os outros, tentam fazer melhor todos os dias, mas que parecem não encontrar força em seus pares. Então, passam anos de sua vida às margens do que acreditamos ser competência e sucesso. Pessoas que querem mudar a sociedade, encontrar oportunidades de trabalho no terceiro setor, mas têm medo dessa imagem falida, assistencialista e de fim de carreira. Como em toda a caminhada, o segredo está no ímpeto de dar um primeiro passo, na revisão dos nossos conceitos, na disposição para aprender coisas novas, desaprender preconceitos e revisitar a forma como nos posicionamos no mundo. Quem sabe, ao final desta leitura,
você consiga encontrar dentro de si os motores para recomeçar. Bom audiolivro! Missão que exige boa gestão. Não vou mentir para vocês. Trabalhar em uma empresa sem fins lucrativos, que é movida 100% pelo propósito, não é nada fácil. Mas eu já trabalho em uma empresa com propósito, você pode pensar. Hoje, uma infinidade de empresas investe milhões de reais para encontrar um propósito. Companhias que vendem pasta de dente declaram existir para o bem da saúde bucal. Fabricantes de margarina garantem que podem fazer o dia a dia das famílias mais felizes, enquanto marcas de refrigerante prometem relaxamento imediato a partir da abertura de latinhas e marcas automotivas juram que ao colocarem as mãos nos volantes, as pessoas poderão finalmente se sentir livres e autônomas. Todas essas companhias encontraram um propósito para andar lado a lado com a sua missão real oficial: vender mais pasta de dente, levar mais potes de margarinas aos lares, abrir mais latas de refrigerante no fim de dias pesados e aumentar o número de veículos automotores nas estradas aos finais de semana, de forma que possam vender seus produtos e serviços e entregar resultados financeiros aos acionistas. Trabalhar para uma causa, para uma entidade que tem como objetivo primordial causar uma transformação social, não é trabalhar com impacto, mas sim pelo impacto, para causar o impacto. No terceiro setor, a eficiência é medida pelo quão perto de alcançar a missão aquele time está. Quem vem de uma atuação no mercado corporativo tradicional, conhecido também como segundo setor, pode achar esquisito e questionar o conceito de eficiência em negócios movidos por causas, que têm o objetivo de ser transformadores e impactantes. O questionamento é normal e é reflexo também dos preconceitos que ainda rondam as instituições sem fins lucrativos, que em muitos casos ainda são vistas como empresas com menos racionalidade, objetividade e eficiência, por não terem como objetivo primordial o lucro que gera dividendos aos seus sócios. Paira sobre os negócios sem fins lucrativos essa aura de que são improdutivos, menos rigorosos com a prestação de contas, obsoletos ou mais suscetíveis à corrupção. Outro conceito comum que corrobora com esses preconceitos é o simples fato que vivemos em uma sociedade capitalista, cujo princípio básico e valor comum a todos é o dinheiro. Ele vale, e isso não é subjetivo. Logo, recompensar pessoas com dinheiro é algo que não deixaria ninguém insatisfeito. Ou melhor, ele se tornou um valor tão poderoso que faz com que as pessoas relativizem outros valores essenciais que estão na mesa, dos quais muitos até abrem mão. No segundo setor, o que você ganha está na mesa, no fim do mês e no seu holerite. A lógica é que quanto mais você trabalha, inova, explora, mais você poderá multiplicar o valor recebido. A competitividade gera resultados financeiros crescentes, mas isso não é o que endossa o conceito de resultado do terceiro setor. Na prática, os negócios de impacto mais bem-sucedidos contam com pessoas talentosíssimas que fazem uma gestão primorosa, lidando com obstáculos por vezes mais desafiadores do que atingir as metas de vendas ou trazer mais conveniência para os consumidores. Ouso dizer que algumas administrações de empresas sem fins lucrativos chegam a ser mais criteriosas do que o segundo setor. Isso acontece porque um erro de gestão no mundo corporativo pode afetar os bolsos dos sócios, dos investidores ou bônus de PLR, participação nos lucros ou resultados das equipes. Mas no terceiro setor, pode ser decisivo para a sobrevivência daquela causa. Se não for bem administrada, uma iniciativa sem fins lucrativos pode deixar de existir e, portanto, não atingir seu propósito de transformar vidas. É mais do que perder um emprego ou falir uma empresa. É perder a batalha de impactar a sociedade e transformá-la por meio do que vale a pena,
por uma causa especial. Uma boa gestão envolve entender o básico de administração. Lembra aquela colega que fez sua transição de carreira para uma ONG? Tantos anos depois, acredito que aquele perfil de profissional, comprometida, experiente e focada em fazer acontecer, era exatamente o que aquela causa precisava. Com uma administração robusta, uma gestão cuidadosa, que entende a importância de uma boa governança, a definição de processos e diretrizes de éticas e a formação de times fortes e bem treinados, uma organização sem fins lucrativos pode crescer, se desenvolver e efetivamente causar transformações. A prática me mostrou que as teorias básicas da administração de empresas não perdem a validade nem a importância ao serem aplicadas aos negócios de impacto no terceiro setor. Ainda que você não saiba os nomes técnicos, os princípios são os mesmos para qualquer setor, inclusive o nosso. É preciso entender o conceito por trás de ter dinheiro para conseguir pagar as contas, para cobrir riscos, saber o quanto custa o funcionamento mensal da empresa, diferenciar despesas gerais e específicas de cada projeto, calcular o tempo de sobrevivência da entidade em caso de falta de receita por um período, calcular o tamanho do tombo se um funcionário entrar com processo trabalhista, compreender as leis que regem a sua área de atuação, entre outros. A diferença, na verdade, é que o lucro almejado pelas empresas sem fins lucrativos é o impacto e a transformação social que essas iniciativas se propõem a causar. Foi um longo processo, desde os risos de preconceito para com a minha colega em sua transição de carreira, até a consciência que tenho hoje. A cada etapa, fui construindo novos conceitos, substituindo os preconceitos por estudos, diálogos, conversas e leituras, descobrindo inúmeros autores, pesquisadores e historiadores que tratam o terceiro setor com a seriedade que ele merece, analisando e observando sua capacidade de ser eficiente e eficaz na transformação social. Nossa sociedade se beneficia dos empreendimentos em todos os setores, desde o primeiro setor, que concentra instituições do governo, passando pelo segundo setor, que concentra as empresas com fins lucrativos, e o terceiro setor, que abraça todas as iniciativas que não são do governo e não tem como objetivo gerar dividendos financeiros aos seus sócios. Não existe empresa certa ou errada. Conforme seus objetivos, cada empresa nasce com uma estrutura e uma proposta. Iniciativas criadas com o objetivo de gerar lucro sobre a comercialização de produtos ou serviços serão guiadas por esse fim e podem ou não trazer consigo algum propósito ou benefício social, enquanto as iniciativas sem fins lucrativos já nascem com a consciência de que o lucro não é o fim da linha. Os investimentos financeiros são ferramentas para alcançar propósitos dos mais diversos que podem ser tangibilizados em benefícios sociais, melhorias estruturais ou ambientais. Causas é o que não falta no mundo. Basta olhar atentamente as principais mensagens da publicidade e da mídia para perceber que vivemos um momento que traz uma enorme relevância para a necessidade de transformações sociais, seja nos cuidados com o meio ambiente, no combate à miséria, na educação, saúde, entre tantas outras. Muitas dessas preocupações, inclusive, aparecem elencadas em um dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável que a ONU definiu em 2015 como um apelo global para que fosse possível garantir que todas as pessoas, em todos os lugares do mundo, pudessem ter paz e prosperidade. Contudo, preocupações como manter a água potável e saneamento, promover consumo e produção responsáveis, ou garantir trabalho crescente e crescimento econômico das nações, têm dificuldade de estar no centro das atenções da indústria tradicional, porque nem sempre estão diretamente associados com oportunidades de gerar lucro financeiro. Em muitos casos, cuidar de um desses assuntos exige cortar na própria carne,
abdicando de uma parcela dos lucros e dividendos em prol da coletividade, o que é difícil de acontecer em companhias com fins lucrativos. O desafio é tão grande que a comunidade internacional tem feito um enorme esforço para estabelecer políticas específicas para medir e acompanhar a evolução das empresas em ao menos tentar se adequar a essas causas. Parte dessas políticas ficaram conhecidas sob a sigla de ESG, acrônimo para expressão em inglês Environment, Social and Governance, que engloba preocupações com o meio ambiente, os impactos sociais e a governança das empresas. Esse cuidado ou tendência tem se refletido em regulamentações internacionais e nacionais, como a nova Lei das Licitações, número 1433/21, que além de organizar como devem ser feitos os processos de compra e/ou de contratações, exige que sejam realizados estudos e apresentadas medidas para compensação de impactos ambientais durante a fase preparatória das contratações. Outro exemplo disso é a movimentação dos estados que compõem a União Europeia, que tem pressionado as empresas a nomear mulheres para pelo menos 40% dos cargos de diretoria não executiva ou 33% de todos os cargos do Conselho até 2027. Isso tudo tem praticamente forçado as indústrias privadas com fins lucrativos, o segundo setor, a operar sob lógicas que, se não forem capazes de proteger, que ao menos possam não piorar a situação em relação ao cuidado com o meio ambiente, impacto social e governança. Ainda que grande parte do impulso, notícias e movimentações para o estabelecimento das políticas globais de ESG tenham movimentado principalmente o segundo setor, esses mesmos conceitos devem ser aplicados ao terceiro setor, uma vez que somos um importante instrumento democrático para garantir que a economia e a sociedade se desenvolvam de maneira saudável. E como em um ciclo vicioso, as associações, instituições, fundações e organizações sem fins lucrativos têm muita dificuldade de desfazer os preconceitos que recaem sobre o setor, que em sua maioria ainda não é visto como capaz, eficiente, eficaz e relevante, porque ainda faltam bons gestores comprometidos não só com as causas e missões de cada iniciativa, mas também com uma gestão bem feita, bem organizada e com uma operação sustentável. Muitas vezes, movidas por mentes e corações apaixonados pela missão, pessoas essenciais na jornada de qualquer iniciativa sem fins lucrativos, inclusive a ausência de comprometimento com uma boa administração, ainda promove e mantém o estigma de que associações, ONGs, institutos e fundações são locais para profissionais em fim de carreira, para quem já se aposentou ou quem está em um momento complicado, sem condições de se posicionar em melhores colocações no mercado de trabalho. Essa percepção de que os profissionais dedicados a causas e negócios de impacto o fazem como uma espécie de voluntariado, um trabalho parcial, ou, pasme, como um subemprego temporário, acaba muitas vezes afugentando o envolvimento de excelentes profissionais de administração. É o que chamo de uma profecia autorrealizável. O preconceito afasta profissionais gabaritados que poderiam transformar a gestão daquele negócio sem fins lucrativos em uma iniciativa sustentável e, sem eles, a administração da causa não avança como deveria, de modo que as iniciativas ficam desorganizadas e, por consequência, não conseguem causar o impacto que almejam. Como interromper esse ciclo negativo e alavancar a gestão do terceiro setor? Acredito que uma das formas de se fazer isso é apoiar os atuais e futuros administradores de iniciativas sem fins lucrativos. É possível capacitar e dar suporte a esses profissionais para que eles possam realizar um bom trabalho, que possam, aos poucos, refinar a gestão das suas causas com mais eficiência, ética, transparência e até competitividade. Desse modo, pouco a pouco, os preconceitos vão cair por terra, os profissionais gabaritados vão se interessar em fazer uma transição,
as causas vão prosperar e, veja só, poderemos transformar nossas realidades. Este é o momento em que preciso suspender meu lado cético um pouco para me deixar imaginar que esse mundo é possível. Ou, como diria a canção, você pode até dizer que eu sou uma sonhadora, mas eu não sou a única. Não estamos tão sós. Você já deve ter reparado que as preocupações das empresas com o impacto social aumentaram muito nos últimos anos. Segundo o pesquisador Aaron Belink, da Fundação Getúlio Vargas FGV, é quase como se tivéssemos sido inundados por um tsunami chamado ESG. Apesar disso, o interesse em cuidar do impacto social dos negócios e de encontrar maneiras de transformar a sociedade por meio de negócios de impacto não é algo tão recente assim e nem feito por poucas pessoas. De acordo com os dados mais recentes do IBGE, até 2016 existiam mais de 2,2 milhões de profissionais empregados nas mais de 237 mil fundações e associações sem fins lucrativos presentes em todo o país. Ainda que representem pouco mais de 4% de todas as organizações listadas no Cadastro Central de Empresas Brasileiras, essas iniciativas têm um importante papel social a representar, especialmente em sociedades mais desenvolvidas, como parte do chamado terceiro setor. Quem inventou essa expressão terceiro setor, inclusive, foi o magnata norte-americano John Rockefeller, em um texto de 1978. Naquela época, Rockefeller defendia que grande parte da influência que os Estados Unidos sofriam vinham de 3 diferentes setores básicos: o governo, responsável por organizar a vida em sociedade; o mercado, onde se concentravam as empresas com fins lucrativos, como indústrias, comércios e prestadores de serviços; e um outro setor que teria passado de maneira invisível até aquele momento, que concentrava iniciativas privadas sem fins lucrativos, como era o caso das ações de filantropia, geralmente realizadas por associações voluntárias e fundações. Ou seja, na falta de vocabulário mais específico, todas as iniciativas que não eram governamentais e que não visavam lucro foram incluídas em um mesmo grupo, que ganhou um nome talvez pouco criativo de terceiro setor. Foi a partir dessa visão que essa área ganhou corpo. A partir do final da década de 1970, os norte-americanos melhoraram um pouco a nomenclatura para criar um setor sem fins lucrativos, que era especialmente caracterizado nos Estados Unidos como iniciativas com a finalidade de caridade, financiadas por doações e sem o objetivo de gerar dividendos aos seus associados. Segundo os pesquisadores Marcelo Gustavo Aguilar Calegari e Nelson Silva Júnior, a invenção do terceiro setor estava bastante alinhada com a tradição norte-americana, que acredita que a população tem papel fundamental no desenvolvimento da sociedade, pois traz para si funções e responsabilidades, o que é também um reflexo do modelo democrático de governo. Logo, uma das características marcantes do modelo norte-americano que favorecem o seu terceiro setor é a participação da sociedade em atrair a cooperação tanto de indivíduos como de grandes corporações, explicam os pesquisadores. Essa definição e consolidação do terceiro setor foi acontecendo no correr do... Esperamos que você tenha gostado desta prévia. Para continuar ouvindo este audiolivro no Google Play Livros, use o link na descrição do vídeo.